Diz assim a palavra do Senhor. Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani, e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro e os filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: então nenhuma hora pudestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice, sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-se outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Capítulo 27, versículo 27 em diante. Logo a seguir, os soldados do governador, levando Jesus para o pretório, reuniram em torno dele toda a corte. Despojando-o das vestes, cobriram-o com um manto escarlate. Tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça, e na mão direita um caniço, e ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, dizendo: salve, Rei dos Judeus. E cuspindo nele, tomaram o caniço e davam-lhe com ele na cabeça. Depois de o terem escarnecido, despiram-lhe o manto e o vestiram com suas próprias vestes. Em seguida o levaram para ser crucificado. Ao saírem, encontraram um sirineu chamado Simão, a quem obrigaram a carregar-lhe a cruz. E chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe de beber vinho com fel, mas ele, provando, não o quis beber. Depois de o crucificarem, repartiram entre si as suas vestes, tirando a sorte, e assentados ali o guardavam. Por cima de sua cabeça puseram escrito a sua acusação: este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça, dizendo: ó tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és o Filho de Deus, e desce da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes, com os escribas e anciãos, escarnecendo, diziam: salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se. É Rei de Israel, desça da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, pois venha livrá-lo agora, de fato lhe quer bem, porque disse: sou filho de Deus. E os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Desde a hora 6ª até a hora 9ª houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora 9ª clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani, o que quer dizer: Deus meu, por que me desamparastes? E alguns dos que ali estavam ouvindo isso diziam: ele chamou por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja, e tendo-o embebido de vinagre,
colocado na ponta de um caniço, deu-lhe de beber. Os outros, porém, diziam: deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo que passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Estavam ali muitas mulheres observando de longe. Eram as que vinham seguindo Jesus desde a Galileia para o servirem. Entre elas estava Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e de José, e a mulher de Zebedeu. Capítulo 28. No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram espavoridos e ficavam como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. Ide, pois depressa, e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis. É como vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve. E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhe disse: não temais, ide avisar meus irmãos que se dirijam a Galileia, e lá me verão. Obrigado, Senhor, pela tua palavra santa e inerrante. Obrigado porque ela é viva e eficaz. Obrigado, Senhor, porque ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Rendido estamos, ó Deus, ao poder, ó Deus, do teu Santo Espírito, para que possa, ó Deus, trazer sobre nós clareza, entendimento e disposição para viver tudo aquilo, ó Deus, que está escrito. Em nome de Jesus, Pai, alcança aquele que está distante. Ó Deus, reacende a chama daquele que está apagado. Enquanto a tua palavra está sendo proclamada, Santo Espírito, continue a agir nesse lugar. Em nome de Jesus, Pai, aquele que está próximo, ó Deus, aquele que está buscando, seja tomado por uma ânsia e um desejo ainda maior de busca. Senhor, em nome de Jesus, alcance aquele que está frio, aquele que está mais ou menos e aquele que está fervendo. Essa é a minha oração, Deus, no nome de Jesus e para o louvor da tua glória. Amém e amém. Amém, queridos, podeis assentar. Buscando o coração do Senhor, Ele trouxe essa palavra para junto impartirmos nessa noite, nessa manhã. E olha, o pastor confundindo noite, não é normal, né? De manhã os cultos, só para ver se vocês estavam acordados. E nós vamos dar prosseguimento àquilo que é a série de mensagens, né, desse mês, com o tema avançar, resistir, sujeitar, resistir e avançar. Sujeitar significa render-se em obediência e total dependência. A palavra então resistir significa opor-se, se manter firme diante das pressões e opressões.
E a palavra avançar significa mover-se para frente, ir adiante. E eu creio que o Senhor tem nos chamado a viver essas três expressões, desses três verbos, para nos sujeitarmos em total obediência e dependência do Senhor, para nos levantarmos com resistência, para realmente nos opor a toda a opressão e pressão que o inimigo tenta e intenta, para que então possamos avançar, mover-se, ir adiante e não parar. Sempre digo: desistir nunca, retroceder jamais, avançar sempre. Aleluia. E buscando o coração do Senhor, Ele trouxe essa palavra para nós impartirmos nessa manhã. E o tema do episódio de hoje é: olhando em volta para entender, mas não por curiosidade ou informação, mas para reação, ser resposta. É um tema grande, né? Vou falar de novo. Se fosse para resumir, nós colocaremos olhando em volta para ser resposta. Mas o tema é olhando em volta para entender, mas não por curiosidade ou informação, mas por reação, ser resposta. Aleluia. Nós vivemos em um tempo que a realidade de perspectiva de pessoas proativas está em extinção e rara. O que mais temos muitas vezes é pessoas reativas. Qual a diferença do proativo para o reativo? Proativo é aquele que vê que tem que ser feito e faz. O reativo só faz quando alguém manda. Então nós precisamos ser proativos. Nós precisamos olhar aquilo que está à nossa volta. E precisamos ser resposta para aquilo. Nós não podemos ser indiferentes àquilo que está à nossa volta. Você não está onde você está hoje e atua onde você atua por acaso. Você está ali para que você possa ver, mas mais do que ver, entender. E mais do que ver e entender, você precisa reagir, você precisa responder, você precisa ter proatividade para poder ser resposta naquilo que o Senhor está te permitindo ver. Mas muitas vezes vemos muito a expressão da parábola que Jesus conta sobre, diante de um questionamento de um fariseu, perguntando para Jesus quem é o próximo. Ele então conta a parábola do bom samaritano. E a gente vê que ali passa o sacerdote e passa de largo. Nós vemos que as pessoas vão passando de largo, mas o bom samaritano é aquele que vê e reage, tem uma resposta. É aquele que vai e acolhe aquele que estava ferido, dá os primeiros socorros, acolhe ele, cuida dele, leva na hospedaria, arca com a responsabilidade no sentido de pagar até aquilo que era a sua hospedagem para que ele pudesse se recuperar. A expressão da parábola do bom samaritano é Jesus ensinando nós a olhar as realidades à nossa volta, mas não passar de largo, mas parar e ser resposta naquilo que nós estamos vendo. Quantas pessoas à nossa volta nós estamos olhando, nós estamos vendo, nós entendemos que ela precisa de um socorro e muitas vezes nós ficamos como? Muitas vezes indiferente. Não, queridos, Deus está nos chamando nesse tempo para ser uma igreja proativa, que reage àquilo que está vendo, que se coloca à disposição para ser resposta. Aleluia. Aqui quando nós vamos para o texto que nós lemos, nós vemos olhando em torno de todo o texto, nós vemos e já ouvimos falar da história do Senhor, né, da sua entrega, né, da sua morte e ressurreição. E muitos olham, muitos entendem, mas muitos são curiosos e informados. Poucos reagem ao ponto de ser resposta. Jesus ele veio para nos ensinar a olhar, entender e se colocar à disposição para ser resposta. Não sermos somente achados entre os curiosos e os informados.
mas aqueles que reagem e se colocam à disposição para ser resposta. Aleluia. Nós vemos que Jesus, quando está chegando perto do cumprimento da missão, quer ser entregue, a Bíblia diz que ele chama os 3 discípulos que andavam mais próximos para ir ao monte orar com ele. E ali então ele chama esses discípulos e ele se retira um pouco desses discípulos e fala: fiquem aqui vigiando em oração. A Bíblia relata para nós que havia uma profunda tristeza, uma profunda angústia entre eles, naquele ambiente. Então agora, diante daquela angústia e pressão que eles estavam sentindo, a Bíblia diz que eles se colocaram a orar e os discípulos dormiram, mas Jesus ele estava um pouco mais distante e ele fez a oração que nós conhecemos, que é uma oração muito pontual e uma oração desafiadora. Ele diz: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas acima da minha vontade esteja a tua. Não seja feito como eu quero, mas como tu queres. Jesus ele estava olhando a realidade da humanidade, ele entendeu o que precisava ser feito, mas quando chegou na hora, ele foi tomado desse sentimento, e nós também somos. Mas nós precisamos ter a postura do Cristo, mesmo diante da dor, mesmo diante das circunstâncias. Nós precisamos nos render e nos entregar. Tem um pensamento de Tim Keller que ele fala o seguinte: fé é em sua essência a sujeição da nossa vontade à vontade de Deus. Não é apenas concordar com os fatos sobre Ele, mas confiar nele ao ponto de obedecê-lo ativamente, especialmente quando dói. Essa é a essência da nossa fé. É mesmo diante das circunstâncias, mesmo diante da dor, se manter fiel ao Senhor. E aqui nós vemos Jesus se rendendo, nós vemos Jesus se sujeitando à vontade de Deus, dizendo: Senhor, não seja feito como eu quero, mas como tu queres. Getsemane significa prensa de óleo. Ali Jesus estava sendo pressionado pelas circunstâncias daquilo que iria acontecer. E assim nós vivemos muitas vezes, pressionados pelas realidades que vão acontecer. Mas nós precisamos ser achados na mesma postura que Cristo. E essa postura é de sujeição, se rendendo à vontade de Deus. Olha a fala de Jesus para os discípulos antes dele começar a orar: ficam aqui, vigiem em oração. Diz: tomem cuidado, vigiai e orai para que vocês não caiam na tentação de se render à profunda angústia do cenário presente. Ele diz: porque o espírito está pronto, mas a carne, ela é fraca. Jesus então diz: vigiem e orem. Jesus estava nos ensinando que só cai em tentação quem não vive uma vida de vigilância e oração. Jesus estava querendo nos ensinar através dos discípulos que nós não vamos cair na tentação quando nós tivermos uma vida de sujeição na oração, reconhecendo que acima da nossa vontade seja feita a dele. Reconhecendo que precisamos então, a partir da oração, ser vigilante. Vigilante por quê? Para viver como quem acabou de sair da oração. Porque tem muita gente que ora e quando sai da oração já está falando palavrão. Ora, é fechado no trânsito, já amaldiçoa o outro motorista. Não, é orar e se manter vigilante para que o caráter da oração não seja comprometido. Aleluia. Porque o caráter da oração é eu viver aquilo que eu orei. Joe Owen, ele diz um pensamento que aquele que ora como deve, procurará viver como ora. Precisamos, queridos,
entender esse lugar, olhar isso e entender isso. Olhar para a realidade que Jesus nos demonstrou com o seu viver e seguirmos as suas pegadas. A Bíblia diz para nós, queridos, através das cartas pastorais de João, dizendo que aquele que permanece nele deve andar como ele andou. Então nós devemos seguir as suas pegadas. Nós precisamos, queridos, ter uma vida de oração entregue diante do Senhor. Está difícil as angústias, as pressões e opressões do presente tempo, do cenário que vivemos? Está. Mas nós precisamos nos manter sujeitos, entregues ao Senhor, rendidos em profunda obediência e dependência dEle. É isso que Jesus nos ensinou com o seu viver. Nós precisamos olhar isso e entender isso, mas não sermos simplesmente curiosos e informados, mas reagirmos e sermos como Ele foi. Aleluia. Se sujeite como Cristo se sujeitou. Ali Jesus estava sendo pressionado, mas diante das pressões, queridos, o que extraiu dele, queridos, foi o óleo. Foi o óleo, foi a unção. Sabe, queridos, quando você está sendo pressionado, você vai para o lugar da oração, o Senhor está te preparando e liberando sobre você unção. E unção é, na verdade, para que você esteja preparado para toda e qualquer situação. Muitos querem a unção, mas não querem ser pressionados. Você quer a unção de Deus? Então se prepare para ser pressionado. Aleluia. A unção é a capacidade que o Senhor libera sobre nós para fazer a sua vontade. Aleluia. Unção não é bater o pé, falar em línguas, orar, fazer barulho, não. Unção, queridos, é capacitação para fazer a vontade de Deus. O que mais nós vemos hoje é gente que faz barulho, mas não causa nada. Sabe, queridos, nós precisamos entender que o Evangelho de Cristo, ele nos convida a olhar e entender, mas reagir, ser uma resposta, dar uma resposta para aquilo que Ele nos ensinou com a vida dele. Então Jesus, Ele ensina, e os discípulos então dormem a primeira vez, dormem a segunda, dormem a terceira. É tido como um profundo pesar sobre eles. Você entende por que é espiritual quando você tem sono na igreja? É uma profunda angústia e uma pressão que o inimigo causa para que você, de forma sonolenta, seja dispersado da sua atenção e então não receba, não absorva aquilo que é a palavra que está sendo proclamada. Por isso, quando o sono vir, você tem que lutar, repreender, dizer: está amarrado, está repreendido em nome de Jesus. Eu quero estar atento ao que o Senhor quer falar comigo, isso em espírito. Aleluia, queridos. É a tempo, fora de tempo. Por isso, quando você vai ler a Bíblia, dá um sono. Você mexe no celular 2, 3 horas, mas se você ler 10 minutos de Bíblia, dá sono. Por quê? Espiritual, pressão. Porque a sonolência te faz então perder a percepção de absorção. Por isso nós precisamos, queridos, ter posicionamento, de nos mantermos sujeitos, rendidos e totalmente dependentes e em obediência àquilo que é a vontade de Deus. É fácil? Não é. Não é. Mas é o que precisa ser feito. Aleluia. Tem outra frase de Tim Keller que ele diz o seguinte: o ídolo mais difícil de derrubar é o nosso próprio senso de controle. A sujeição a Deus começa quando finalmente soltamos a vontade da nossa vida e entregamos a Ele, mesmo sem entender para onde Ele está nos levando. Esse é o maior ídolo e mais difícil de ser derrubado. É o senso de controle. Aqui Jesus nos ensina no Getsêmani dizendo: não seja feita a minha vontade, mas a tua. Era o que ele estava ensinando. Não é a nossa vontade que nos move, mas é a vontade de Deus. O homem mais bem resolvido dessa terra tem um nome e ele se chama Jesus. E ele nos ensinou com a vida dele que
fazer a própria vontade não é o que nós somos criados para fazer. Nós fomos criados para fazer a vontade de Deus. Aleluia. Por isso, queridos, mais do que simplesmente uma vontade de viver a vontade de Deus, você precisa de força de vontade. Aleluia. A salvação, ela é de graça, mas para se apoderar do reino, precisa de esforço. A Bíblia diz que aqueles que se esforçam se apoderarão dele. Aleluia, queridos. No reino não tem moleza, não. Aleluia. O evangelho é duro. Então, queridos, em nome de Jesus, olhe em volta daquilo que Cristo viveu. Entenda. Mas não seja alguém só curioso e informado. Seja alguém que reage. Seja alguém que seja resposta a tudo aquilo que Ele fez. Que cada fôlego do nosso viver possa declarar que cada gota de sangue vertido naquela cruz não foi em vão, não foi por acaso. Que todo o nosso fôlego de vida possa declarar que toda gota de sangue que foi vertida naquela cruz, cada humilhação que Ele passou, não foi em vão. Que nós estamos aqui hoje e fomos alcançados por essa maravilhosa graça, para declarar e honrar todos os dias com aquilo que Cristo fez. Aleluia, essa é a maior honra da nossa vida. Aleluia, queridos. Perceba-se os detalhes. Jesus, a partir do Getsemane agora, Ele acorda os discípulos e diz: vamos, porque está chegando, se aproximando o traidor. Ele saiu do lugar da oração, aonde a vontade dele foi humilhada. E a vontade de Deus, então, agora, continua sendo aquela que governa a vida dele. E então a Bíblia diz que agora ele vai para o próximo, ele vai preso. Mas ele não vai só preso. Olha o que o nosso mestre passou. Capítulo 27, versículo 27. Logo a seguir, os soldados do governador levando Jesus para o pretório, reuniram em torno dele toda a corte. Despojando-o das vestes, cobriram-no com um manto escarlate. Teceram uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça, e na mão direita um caniço. E ajoelhando-se diante dele, o escarneciam dizendo: salve, rei dos judeus. E cuspindo nele, tomaram o caniço e davam-lhe com ele na cabeça. Depois de o terem escarnecido, despiram-lhe o manto e o vestiram com suas próprias vestes. Em seguida levaram para ser crucificado. Primeira etapa foi de sujeição. Agora Jesus estava no próximo. O próximo era resistência. Ele tinha que resistir, se manter firme, se opor a toda a pressão e humilhação que ele estava passando. Ele tinha que se manter ali. E olha o que falavam sobre ele. Olha o que fizeram com ele. Humilharam ele, cuspiram nele. Sabe, queridos, render-se à vontade de Deus é muitas vezes você passar por circunstâncias que você vai passar por humilhações. Vão querer te envergonhar. Jesus, quando ele abriu mão da vontade dele para fazer a vontade do Pai, agora a próxima etapa foi ser preso e agora passar pelo processo de crucificação. Jesus estava sendo zombado. Jesus estava sendo cuspido. A coroa de espinhos sobre sua cabeça levava paulada em cima disso e penetrava a sua carne.
E então Jesus, carregando a cruz, estava pesada, ele já estava fraco. Mas então agora eles viram um homem sirineu chamado Simão, para ajudá-lo a carregar a cruz. E o evangelho, ele é rico de detalhes. Por isso que eu digo sempre que você lê a Bíblia, preste atenção nos detalhes. Imagina a cena e faça pergunta para o texto. Preste atenção nos detalhes, imagina a cena e faça pergunta para o texto. O que Jesus está nos chamando a olhar aqui? Dizendo que às vezes carregar a cruz é desafiador, mas nós sempre vamos encontrar um Simão sirineu, que vai nos ajudar, que vai ser suporte, para que a gente cumpra aquilo que é o propósito e o destino que Deus Pai tem para a nossa vida. A pergunta é: quem é o seu Simão sirineu? Quem é que você pode contar, que quando a cruz está pesada e você muitas vezes parece que não se vê com força para continuar, quem é o seu Simão sirineu, que te ajuda a se manter em pé e continuar, mesmo diante da dor? Precisamos de Simão sirineu na nossa vida. Pessoas que vão nos dar suporte para isso. E a Bíblia, ela deixa muito clara para nós, que agora Jesus, ele, quando está pendurado, ele continua a humilhação. Ele tem que continuar com resistência e resiliência. Olha os questionamentos que fizeram a ele. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: ó tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, e desce da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas e anciãos escarneciam, dizendo: salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se. É rei de Israel? Desce da cruz e creremos nele. Quantos de nós, quando passamos por circunstâncias, muitas vezes não somos também provocados da forma que Jesus foi, dizendo: você não é filho de Deus, por que você está passando pelo que está passando? Se nem o primogênito do Pai foi livre de passar pelo que passou, você acha que eu e você vamos ser? Tem gente que fala assim: o que eu fiz para merecer, pastor? Olha como está a minha vida. Eu falei: o que Jesus fez para merecer? A Bíblia diz que ele foi caçoado, dizendo assim: ó, você salvou tantos, mas você não consegue nem salvar a si mesmo? Sério, você é rei de Israel? Desce da cruz e nós vamos crer. Sabe, queridos, isso é a afronta do diabo todos os dias, querendo fazer você descer da cruz. Descer da cruz fala para nós de uma postura do quê? De abortar o processo e não deixar a gestação ter o seu cumprimento real. Não, queridos. Olha a fala, olha o que o diabo estava usando a boca desses homens para falar: você não é o rei? Desce daí. Você salva tantos e não consegue se salvar? Ah, você está de brincadeira. Que Deus é esse? Olha a afronta que eles continuam fazendo. Você confiou em Deus, pois vem agora Ele livrá-lo, se de fato Ele te quer bem. Você não diz que você é filho de Deus? Ou seja, estava querendo dizer que você não confiou em Deus? Você não fala que Ele te quer bem? Aí como você está? Sabe, queridos, a gente precisa entender que a vida de sujeição, aonde a nossa vontade se rende à vontade de Deus, nos faz também se colocar agora na próxima etapa, que é nos processos de Deus.
Nada é por acaso, tudo é por um propósito. E sabe, queridos, diante das pressões e diante de você ter que morrer e crucificar o seu eu, você vai receber essas afrontas. Você não confiou em Deus? Ele não te quer bem? Você ajuda tantas pessoas, porque agora? E aí? Chegou a tua vez, e aí? Por que você não se ajuda? É o que o Salmos 42 nos diz. Os meus inimigos esmigalham meus ossos, dizendo: aonde está o teu Deus? E aí então o salmista começa a dizer: porque está abatido a minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espera no Senhor, pois ainda o louvarei, a Ele meu Deus e meu auxílio. Aleluia. Resistência, para você resistir os dias maus, para que você possa se opor contra a opressão e a pressão, para que você possa se manter firme, você precisa continuar sujeito àquilo que você orou diante do Senhor, dizendo: seja feita a tua vontade e não a minha. É ser fiel até o fim, é não retroceder. Deus não se agrada dos que retrocedem, mas daqueles que conservam a alma, ou seja, daqueles que conservam as emoções, sujeitas ao poder do Espírito. Aleluia, queridos. Aqueles discípulos estavam na oração do Getsêmani, sendo pressionados, sendo tomados de uma profunda angústia como nunca, ao ponto de querer só dormir. Isso fala do cenário crônico que vivemos no presente, na presente era, que é a depressão, a ansiedade. Quem tem depressão mesmo, queridos, não tem vontade de fazer nada. É pesado de tal forma, de uma angústia, que só quer ficar deitado e dormir. Mas aqui está o remédio também que nos ensina a lidar com ela. É sujeitarmos a nossa vontade à vontade de Deus. É buscarmos o Simão Sirineu, pessoas que vão nos dar suporte, mas que não nos vai deixar no meio do caminho, mas que vai nos manter no caminho, na verdade e na vida, que é Cristo. Jesus então agora, queridos, ali crucificado, ele declara na cruz: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Porque o pecado ocasiona isso em nós. Parece que estamos desamparados. Agora todo o pecado nosso foi sobre ele, e ele teve esse sentimento. Ele veio para resolver esse problema, que é aquilo que nos separava de Deus. Ele veio como ponte de reconciliação. E a Bíblia diz, queridos, que naquele dia o tempo fechou, e o nosso Salvador foi morto. Mas havia uma promessa: depois de 3 dias ele iria ressuscitar. E os religiosos e fariseus da época então se programaram e disseram: ó, ele falava que ao 3º dia ele iria ressuscitar. Então, para que a gente possa se prevenir, fique guardas na porta do sepulcro, porque senão vai sumir o corpo, daí depois essa notícia aí vai ficar mais difícil de a gente conter. Mas quando o céu tem que fazer algo, queridos, o homem pode tentar fazer o que for, nada pode parar o que o céu tem para fazer. Aleluia. Nada pode parar aquilo que o céu está agendado para fazer acontecer. Aleluia. Nada pode atrapalhar a presciência de Deus, que é o conhecimento predeterminado de todas as coisas que vão acontecer. Nada. Então um forte terremoto veio, um anjo desceu, queridos, o sepulcro foi aberto. Aqueles guardas tiveram pelo menos juízo diante do medo, fingiram que estava morto. Você
consegue imaginar a cena, queridos? Eu dou risada quando eu leio a Bíblia, eu fico imaginando. Devem ter feito xixi na calça, devem ter feito um monte de coisa ali. Então agora as mulheres, Maria Madalena e a outra Maria, chega e ali diante daquele cenário. E o anjo fala: calma, vocês vieram atrás do Cristo, aquele que foi crucificado. Mas ele não está mais aqui, ele ressuscitou. A terceira etapa fala do avanço. O avanço está ligado com a ressurreição, o poder da ressurreição. Então aquelas mulheres, queridos, cheias de medo e de alegria, imagine o sentimento. Estavam apavoradas diante do que viram. E então o anjo dá uma direção dizendo: vá, ide e conte aos seus irmãos que ele ressuscitou. Mas à medida que elas foram, elas encontraram Jesus no caminho. E então elas abraçaram Jesus e adoraram Jesus. E Jesus disse: vá, fale aos seus irmãos, para que subam até a Galileia, para que lá eles possam me ver. Ide, vá. Primeiro nós vemos o poder da sujeição no Getsemane. Depois na cruz nós vemos sobre resistência, sobre se manter firme, mesmo diante da dor e até mesmo da morte. E agora nós estamos vendo o poder da ressurreição, que nos dá o poder de avançar. Mesmo diante do que passamos, mesmo diante do que enfrentamos, avançar. Olha o que Jesus permite aquelas mulheres ver. A mulher na nova aliança, ela representa a igreja. A igreja, ela contemplou isso. Ela contempla isso. Ela enxerga isso. Ela enxerga que um decreto que era de morte agora foi afetado e vencido por Cristo, ao ponto dele ressuscitar. Elas viram o sobrenatural do céu se mover. E elas viram agora o Cristo ressurreto. Não é mais o Cristo crucificado, é o Cristo ressurreto. E então elas abraçaram Jesus, e elas adoraram Jesus, e elas ouviram Jesus, e elas responderam ao que Cristo falou. Elas olharam, entenderam, mas elas não ficaram somente ali na curiosidade e na informação. Elas reagiram e se colocaram à disposição para ser resposta. E esse é o lugar da igreja, é um lugar de disposição para ser resposta diante do que ela viu e entendeu. Ao ponto dela não ser só uma igreja curiosa, não uma igreja informada, mas uma igreja que reage, dizendo: meu amado morreu por mim e ressuscitou. Ele tanto me amou que ele venceu a morte. Então agora, independente do que eu enfrentar, independente do que eu passar, eu vou gastar a minha vida para poder me sujeitar àquilo que é a vontade dEle, resistir tudo aquilo que se levanta contrário à vontade dEle, e viver o destino que Ele tem traçado para mim, avançando, prosseguindo e vivendo a plenitude da vontade de Deus. Aleluia! Essa precisa ser a postura da igreja. Nós não podemos ser uma igreja indiferente. Olhar para Ele faz tudo ser diferente. Aleluia! Contemplá-lo faz com que tudo seja diferente. É o que o apóstolo Paulo diz para a igreja de Corinto: a ninguém mais olhamos segundo a carne, mas segundo Cristo. Porque segundo a ótica dele, eu não vejo mais só a desgraça, eu a oportunidade da graça ser manifesta. Eu não potencializo a desgraça que o mundo e o cenário presente me apresenta. Eu sou aquele que apresento a graça. A maravilhosa graça. Aleluia. Sabe, queridos, o Senhor tem gerado no Brasil um profundo senso de justiça.
Isaías diz que quando o Senhor toca a terra com juízo, os moradores da terra aprendem justiça. O sentimento de justiça, ele é muito forte. O que é o sentimento de justiça? É você ver uma injustiça e você ser tomado de uma inconformação com aquilo. Foi isso que aconteceu com Cristo, o justo morrendo por injustos. Queridos, nós precisamos mais do que olhar e entender. Nós precisamos deixar de ser curioso. E nós precisamos deixar de ser só informado. Nós precisamos reagir. Nós precisamos ser resposta. Porque quando a igreja não é resposta, ela se torna o silêncio de Deus e o questionamento do mundo. Quando a igreja não é resposta, ela se torna o silêncio de Deus e o questionamento do mundo. Nós somos chamados para ser a resposta. O que a gente olha ao ver Ele não pode nos deixar indiferente. Precisa mudar tudo. Aleluia. Precisa mudar a forma que eu vivo, a forma que eu visto, o que eu vejo, o que eu ouço, a forma que eu trabalho, a forma que eu trato pessoas. Tudo muda quando eu olho para Ele. Por isso que o salmista diz: contemplai e sereis iluminados. A ausência de contemplação e sujeição faz que vivamos em escuridão. Porque se o salmista diz que contemplando nós somos iluminados, a falta de contemplação gera então uma visão de escuridão. A Bíblia diz que aquele que anda com Cristo não andará mais em trevas, mas terá a luz da vida. Ah, queridos, nós temos a luz da vida. Nós somos essa igreja que se sujeita, que resiste e que avança. Doa o que doer, passe o que passar, nós avançamos e não retrocedemos. Quem foi experimentado pelo poder manifesto de Deus, que é Cristo sendo revelado pelo Espírito, não consegue voltar para trás. Quem um dia já foi, mas não foi alguém que teve experiência com a igreja e não com o Cristo da igreja. Uma coisa é você ter experiência com a igreja, outra coisa é você ter uma experiência com o Cristo da igreja. Igreja que eu falo, queridos, estrutura. Queridos, nós não podemos, queridos, ser achados indiferentes. Nós precisamos ser achados diferente. Aleluia, queridos. Precisamos ser achados diferente. Porque se nós estamos olhando o que está em volta do trono da graça e estamos entendendo, não tem como ser só curioso, não tem como ser só informado. Você reage, você passa a ser resposta. Aleluia. Dá um chacoalhão para a pessoa que está do seu lado para ver se ela está acordada. Fala assim: você foi chamado para ser resposta. Fala: por favor, não seja questionamento. Aleluia. Não faça o mundo questionar aquilo que nós somos chamados para ser resposta. Aleluia, queridos. O ID é uma consequência. As mulheres foram, anunciaram os irmãos para ir ver o Senhor. É isso que nós vamos fazer. A igreja leva os irmãos a ver Jesus. Aleluia. Você foi chamado para levar os seus irmãos a ver Jesus. Ele diz: vai lá e fala para os seus irmãos subir para Galileia para eles me ver. Vai lá, chama teus irmãos para ir para um local onde eles vão me ver juntos. Por que nós nos reunimos e somos comunidade? Porque temos uma comum unidade, que é Cristo, o Senhor.
Aleluia. Por isso que nós precisamos estar perto. Por isso nós precisamos estar juntos. Ei, seja como Maria Madalena e a outra Maria. Leve os seus irmãos a ver Jesus. Aleluia. Imagina como que Maria Madalena e a outra Maria falou para os discípulos. Eu fico me questionando por que foi mulher. Mas glória a Deus pelas mulheres, porque as mulheres são ricas em detalhe. Imagina, elas devem ter feito uma cena cinematográfica na fala para os discípulos. Porque, queridos, eles não questionaram, eles somente foram. Se fosse homem, rapaz, vi um anjo lá, desceu e tal, ele falou para mim vir. A hora que eu estava vindo, abracei Jesus, adorei ele, pronto. E ele falou para nós ir para Galiléia, vamos lá. Olha que sem graça, irmão. Imagina a mulher. Já chega arrombando a porta, pá! Meu Deus! Vocês não sabem o que eu vi. O que vocês estão com medo aí? O que vocês estão com medo aí? Ele ressuscitou. Vocês não estão entendendo. Desceu um anjo. Fala a espessura, fala detalhe do anjo. Tinha um relâmpago nele. Nossa, ele era demais. O que é aquilo? A gente ficou tão pasmo que a gente não sabia se a gente estava com medo ou dava risada. E ele diz, vai e fala para os discípulos, e nós estamos aqui. Mas você não sabe, no meio do caminho ele veio, o ressurreto. Ah, mas eu abracei ele, que saudade, o cheiro dele. Ah, como ele estava mais lindo do que já era. E ele falou que quer ver vocês. Vamos subir? Diferente, né, irmãos? Essa precisa ser a postura da igreja. Porque a mulher representa a igreja. Nós vamos ser uma igreja que fala de forma graciosa. Aí como nós falamos para os perdidos? Aceita Jesus, senão você vai para o inferno. O diabo está sentado só esperando. Quer sentar no colo dele? Aí o que nós temos às vezes, queridos, é um monte de gente dentro da igreja com medo do inferno e não com desejo do céu. Você não pode estar na igreja por medo do inferno, mas por desejo pelo céu. Aleluia. Tem muita gente que vem na igreja porque tem um medo do diabo. Não, querido, você não tem que ter medo dele não. Jesus já venceu ele. E ele te deu a autoridade para você pisar na cabeça dele. Então fica tranquilo. Aleluia. Nós vamos ser uma igreja que fala com graça. Eu tive um encontro. Esse encontro mudou minha vida. Ele é tão lindo. Ele me pegou tudo sujo. Eu estava tão sujo. Eu era tão errado. Eu estava tão cheio de falhas. Mas ele não viu o mau cheiro que eu estava. Não viu a sujeira que eu carregava. Ele simplesmente me abraçou. Me lavou pela sua palavra. Me deu novas vestes. Colocou nova sandália nos meus pés. Colocou um anel no meu dedo. Ele me trouxe de volta. Ele acreditou em mim quando nem eu acreditava mais. Ele fez o inimaginável. Ele é a paixão da minha vida. Ele é por quem eu suspiro todo dia. Se você falar desse jeito para alguém que está perdido, essa pessoa vai querer esse encontro. Aleluia.